Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a parte 2 do tema Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Leiamos em Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Muito bem. No primeiro vídeo eu falei que há mais de 10 anos eu fui abordado por um cidadão que ele disse que aquilo que eu falei para as pessoas, que o meu carro era para servir a Deus, fazer campanhas, ele disse que era para eu, não falar nada disso, porque não era para publicar nada disso, e eu falei que era uma pessoa pública. E depois, mais recentemente, falou que o que a gente faz com a mão é para esconder a outra. E ele até falou publicamente, é porque ele faz as coisas para as pessoas e quer que as pessoas vejam, ele não faz para Deus, ele quer que as pessoas notem. Então, como ele mencionou isso aqui, eu falei que trata-se de um cidadão, uma pessoa que passou a vida toda bebendo pinguinha, ouvindo música ali, como as pessoas dizem, música do mundo. Para mim não existe música do mundo, existe música boa e música ruim, seja evangélico ou não, né? Mas aí a vida toda, sem ler a Bíblia, sem nada, e decidiu querer corrigir um pastor que fez teologia, né? Então eu estou dando aqui uma resposta, que eu sou uma pessoa pública, né? Então, nós fizemos a primeira parte desse assunto aqui, e eu queria ver com vocês uma segunda parte, porque tem bastante pano para manga. Eu digo o seguinte, se um líder, ele ensinar a repartir uns com os outros e fazer campanhas para cuidar das pessoas carentes, isso não é exibicionismo, isso não é se apresentar. Ele vai ter de fazer, vai ter de ser ele fazendo, mas é um trabalho que vai ficar feito. Tem alguns que conseguem, através de uma associação, criar algo desse tipo, sabe? Conseguir arrecadações e ajudar pessoas, né? Mas é claro que uma pessoa que quer holofotes não vai fazer isso. Não. É muito mais cômodo se filiar a um partido e fazer um trabalho estético, um trabalho de vitrine, um trabalho de marketing, para ter uma vida pública, para se candidatar a vereador, alguma coisa do tipo. É muito mais cômodo, já no meu caso, eu sendo pastor, era tão somente eu retornar a ser líder de igreja, porque eu não fui expulso, eu entreguei a igreja, a última igreja, que foi Guaramiranga, aqui no Ceará. Eu passei 3 dias pedindo ao pastor Pedro Cavalcante Falcão para receber a igreja. Para eu ser itinerante, eu queria ver o estado da igreja no Brasil, eu queria ver como é a igreja, e eu vi. Eu andei pregando nas igrejas. Vi uma pobreza muito grande no meio da população e uma riqueza muito grande no meio dos líderes. Então, ver isso não me leva a lugar nenhum. O que eu posso fazer é renunciar. O que eu posso fazer é, onde eu passar, eu conscientizar pessoas a cuidar dos carentes, a tirar mais dessa riqueza dos líderes e repartir com os necessitados. Só isso. Mas não tem holofote. Vocês viram holofotes para Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Barnabé? Não. O que eles fizeram foi se doarem, o que eles fizeram foi doar. Vocês não vão ver um apóstolo de Jesus rico e nem nos holofotes, não. Quando eles chegavam perante as multidões, era para serem julgados e maltratados pelos reis, pelos governadores. Quando eles apareciam, estava em público, se não fosse um debate que arriscava a cabeça deles, ao ser levado em público, não era para ser aplaudido e alguém pedir autógrafo e seguir eles nas redes sociais, não. Era para matá-los, né? Então, quem abraça a causa do pobre, do carente, ele não tem holofotes assim, não. Geralmente ele é muito perseguido, é difícil.
Olha, se pregar sobre repartir, pregar nas igrejas e dizer, olha, Jesus falou sobre o jovem rico que chegou para ele. Aliás, os evangelhos falam o mancebo de qualidade ou o jovem rico se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos, porque os mandamentos resumem-se em dois. E esses dois dão em apenas um. Amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo é cuidar do carente. É isso. E aí, quando o jovem disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí eu costumo pegar essa palavra bom mestre, que pessoas que dizem, olha, eu digo que Jesus é bom. Jesus não está nem pedindo para ficar elogiando ele e dizendo que ele é bom. Ele diz para falar a palavra dele. E muitos não querem, só querem ficar elogiando ele num canto parado. Ele disse, vão por todo mundo, pelas nações, e prega o evangelho. Mas as pessoas querem ir para um templo, um local, e fica lá cantando, elogiando ele. Ele não pediu isso. Porque ao elogiar Jesus, não enche o estômago dos pequeninos de Jesus. Jesus quer que as pessoas cuidem dos pequeninos, da casa dele. É isso que quer, não é que fique cantando para ele. Ele não pediu isso. Então, eu fiz e vou continuar fazendo. Se eu for pregar em alguma igreja que me convidarem, assim, eu recebo muito convite, mas eu digo logo, se eu for, eu vou desfazer o seu trabalho. Eu vou dizer que os que têm recurso, pegue dízimo, pegue contribuições e procure os famintos, os carentes e cuide primeiro dos carentes, né? Porque os líderes já têm bastante. Então eu vou desfazer o trabalho do líder. Então é melhor não ir. É melhor eu continuar por aqui, né? Olha, eu vou até advertir então, porque se alguém disse que o que eu faço eu busco reconhecimento, então eu vou dizer, em primeiro lugar, quem busca reconhecimento vai para o templo. Porque eu garanto, se eu for para o templo, se eu procurar a igreja sede do ministério que eu fiz parte, e eu disser para o líder, eu quero fazer a reconciliação com a igreja, apenas fazer uma oração, que eu não pequei contra ninguém, ele vai dizer, seja bem-vindo. E lá no culto, uns vão falar no ouvido do outro, esse irmão é uma bênção, eu conheço, ele é pastor, pregador, eu conheço, eu tenho o DVD dele, eu tenho o CD dele. E vão me receber de braços abertos e vão dizer, que bom que você está aqui de volta para animar a festa. E aí eu tenho certeza que o líder vai me dar carona para eu ir na ceia que tem na sede de Fortaleza, que eu vou lá pegar minha carta velha e pedir a eles para reconsiderar de novo a minha carta que eu trouxe de São Paulo quando eu retornei para cá. Eu vou falar com 2.000 amigos que eu tenho, que são pastores ainda. Eu vou dizer que me imponha na fila de novo, que eu quero ser líder. E então eu vou para o templo. E aí, se eu quero reconhecimento, então eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou, então, para um templo, eu vou trabalhar com essa igreja e tentar trocar por uma igreja maior e outra maior, e ir para a maior que tiver, para que mais gente me veja. Mas eu não vou fazer isso. Se eu quisesse reconhecimento, eu faria isso. Se eu quisesse reconhecimento também, eu ia procurar os diretores da CONADEC, da convenção que eu fazia parte. Porque eu lembro que no ano de 97, o pastor Pedro Cavalcante Falcão, que era o vice-presidente da convenção, me chamou no gabinete pastoral, lá da diretoria. E ele falou para mim que se eu tivesse namorada, quando eu casasse, ele tinha um presente para mim. Ele me deu um liquidificador de presente, mas esse não era o presente. O presente é que havia 3 campos de trabalho e ele pediu que eu escolhesse um. E eu procurei o mais trabalhoso, o mais difícil que as pessoas não quisessem ir. Ele disse, lá para o lado de Crateús tem uma cidade chamada Ipaporanga. E para o lado da Paraíba tem uma cidade chamada Porteiras. E tem um distrito chamado Marruás que fica para o lado de Itauá. E eu perguntei a ele qual era o lugar mais difícil, ele disse que era o distrito Marruás. Então, ele me enviou para lá, foi o meu primeiro campo, em 97. Eram 2 distritos, na verdade, que formavam um campo com 260 irmãos ali. Mas, quando eu fui para lá, com 3 meses, o pastor João Bezerra da Silva, que era da cidade de Itauá, porque Marruás, o campo que eu estava trabalhando, ele era o distrito de Itauá. Ele disse, olha, tem uma cidade chamada Madalena, que tem um trabalho mais evoluído, já tem casa pastoral e já tem templo lá, e seria melhor para você. E eu agradeci e permaneci lá. Se eu quisesse holofotes, eu tinha ido para Madalena, com 3 meses que eu fui para o primeiro campo. E detalhe que eu já falei aqui, se eu quisesse holofotes,
se eu quisesse chamar atenção, como o cidadão também falou, né, que eu fazia as coisas para ser visto e que eu queria as pessoas batendo no meu ombro e dizendo: você é inteligente. Acha que seria assim? Quem quer reconhecimento vai vir para cá, para o interior do Ceará, Lagoinha, Quixeré, vai ficar aqui. Se eu vim de São Paulo, eu estava na capital financeira do país, pregando em igrejas gigantes, pregando em extensões de Camboriú. Acho que eu viria para cá. Então, lá de Marruás, no ano de 98, fui para São Paulo, para Limeira, onde estive pregando lá no culto de ensino do pastor Joel Amâncio de Souza, um cearense, que nasceu na cidade de Acopiara, vizinho, perto de Marruás. E ele me fez o convite para eu ser pastor em Olímpia, numa cidade de São Paulo. E ele disse que lá havia várias pessoas com formaturas. Era uma igreja rica e que no meu aniversário eu ganharia um carro de presente. E eu não fui para lá. Acha que quem quer holofotes deixa passar isso? E quando eu fui chamado no gabinete para ser oferecido campo para eu ir trabalhar, quando eu desci de lá, eu encontrei o irmão Olímpio. Olímpio era um senhor carequinha de óculos, meu amigo, que era pastor em uma cidade chamada Itaiçaba. E ele disse: tu vem de onde? Falei para ele: eu vim ali do gabinete. Ele disse: não vá para lá não, rapaz. Não fique no meio desse povo não, que eles te observam. Não vá para lá não, que você vai se queimar, não se apresse não. Olha eu aqui, ó, cabelo branco, e eu ainda sou autorizada evangelista. Eu tenho a carta de autorização de evangelista, estou lá em Itaiçaba, onde você pregou. Eu não sou nem consagrada ainda. Então você está muito novo, não se apresse não. Eu falei: não, pastor, eu fui lá porque o pastor me chamou. Ele me chamou, eu estava na aula de teologia e ele mandou me chamar para falar comigo. Aí naqueles dias eu recebi a mesma carta que ele recebeu de autorização de evangelista para ser pastor de igreja. Então, ele até pensou que eu estava buscando holofotes. Mas o que acontece, por exemplo, se eu tivesse em busca disso, eu estava lá no gabinete pastoral, porque eles costumam dizer: quem não aparece não é visto. Eu não, nem vou na reunião de obreiros, eu vivo com a minha família, com a minha esposa e meus filhos, trabalhando com artes. Agora, essa de eu dizer que quem puder ajude o seu próximo, faça campanha, isso aí é uma coisa nobre, é uma coisa maravilhosa. Isso não é de quem quer holofote, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, holofotes, eu ia fazer minhas agendas de novo. Tanto que eu preguei no Rio Grande do Norte, aqui no Ceará preguei em quase todas as cidades, tanto que preguei em São Paulo, na capital e no estado, tanto preguei no Rio de Janeiro, tanto preguei no Pará, tanto preguei no Rio Grande do Sul, lá em Camboriú e Balneário principalmente, tanto preguei no Piauí, preguei em quase 70 igrejas do Piauí, preguei na Bahia, preguei na Paraíba, tanto que eu andei, eu estaria lá. Mas é assim mesmo, você faz uma coisa de coração para o Criador. Existem uns 30 pastores pleiteando em igreja para encher a sua igreja, e eu saí desse meio porque não acredito na forma que esse sistema trabalha. Já trabalhei, mas procurei fazer diferente. Enquanto meus colegas, eu era pastor de igreja, eles investiam em Hilux, em casa de praia, em apartamentos, eu investia nas pessoas. E qualquer uma pessoa pode dizer: não, não diga isso. Digo, porque eu quero incentivar quem está lá a fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito que Jesus falou para o jovem rico: pegue o que tens, venda, dê aos pobres, venha, siga-me, terás um tesouro no céu. Eu vou falar isso. Eu vou falar do homem que tinha vários depósitos e colheu muito e disse: tenho muito para muitos anos. E uma voz disse: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens para quem será? Aí Jesus disse: assim é aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Eu vou falar que o Lázaro era mendigo e que queria se alimentar com as migalhas que caía da mesa de um rico, que fazia festa todo dia. E queria as migalhas e ninguém lhe dava nada, e estava ferido, e os cães lhe lambiam as chagas. E aconteceu ele morrer e ser levado para o seio de Abraão. Eu vou dizer que ele era um servo de Deus, que foi levado para o seio de Abraão, que seria o paraíso. Mas morreu de fome porque ninguém ajudou. Então eu vou dizer que é para fazer isso. E se eu puder, eu vou fazer a campanha que for. Eu vou, se eu tiver condição, mesmo sem ser político, mas eu vou, assim que o pai me der condição, que eu tiver parceiro, que eu puder, eu quero
conhecer pessoas, eu quero visitar, eu quero saber quem passa a necessidade, eu quero ir em busca de ajuda. Se eu não puder, vai ter gente forte que vai ajudar e a gente vai cuidar das pessoas, né? Então, eu acho que o seguinte, quem quer reconhecimento, ele procura canal de TV. Eu já preguei no canal de TV que era de um advogado chamado José, não lembro o nome dele agora. Ele era do Templo Central, era um advogado, ele tinha um programa que até um evangelista chamado Henrique Jorge costumava a falar no programa dele, né? E quem procura holofotes, ele vai dirigir uma igreja e vai construir, fazer construção, levantar templos enormes para encher de gente. Não é isso que eu busco. Não, não busco isso. Mas eu vou fazer o meu trabalho aqui no YouTube. E aqui no YouTube, se eu tivesse em busca de holofotes, né, porque alguém achou que as campanhas de quilos que eu fiz e que a minha renúncia do sistema, que eu estou me mostrando, eu quero, né, eu quero chamar a atenção. Não, eu renunciei. E é claro que eu tenho de pegar o meu trabalho e botar aqui, né? Porque se você é escritor, você tem de escrever. Se você é um palestrante, você tem de dar a sua palestra. Se você é pastor, você dirige alguma coisa. Se eu não estou com templo, se eu não sou itinerante, eu vou transmitir a palavra pelo YouTube. É o trabalho que eu tenho, né? Mas, enfim, quem faz um trabalho no YouTube? Se fosse para eu fazer, porque volta um pouquinho, quando Jesus diz, quando deres a tua esmola, né? Olha aqui, ó, vou repetir, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que sejam glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saibas a tua mão direita o que faz a esquerda, porque a tua esmola, para que a tua esmola seja dada em ocultamente, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso aqui é para não atingir a dignidade da pessoa que está recebendo. Porque ninguém é tão ninguém que não possa ajudar alguém. E alguém não é tão alguém que não possa ser ajudado por ninguém. É por isso. E Jesus está falando de esmola. Está falando de esmola, que a pessoa às vezes pega R$ 5, R$ 10 e dá para o mendigo e ainda sai dizendo, olha aí, ó, tá vendo aquela quentinha que ele está comendo? É porque eu dei para ele a esmola. Não é isso que Jesus está dizendo. É tanto que, repito, fazendo campanhas de quilo, eu nunca citei o nome da pessoa que estava recebendo, até porque as pessoas nunca me pediram. Nunca ninguém me pediu. Pastor, me ajude com a cesta básica. Não, eu que quando eu precisei fui pedir a meu irmão, que havia um irmão da igreja, que estava, acho que um empresário distribuiu umas cestas básicas. Eu dizia, irmão, eu falava, irmão Nequinho, você sabe se o irmão está distribuindo alguma cesta básica? Se for, vai ser bem-vindo. Porque é assim. Se eu preciso, eu não tenho vergonha de receber uma cesta básica, mas quando eu tenho, quando eu pude, quando eu puder, eu vou fazer campanha de quilo para ajudar as pessoas. Não precisa dizer o nome. E não é para aparecer, mas eu quero fazer isso a vida toda. Partir o pão da vida, que é Jesus, o pão da vida, e o pão físico, que é a vida das pessoas aqui na Terra. A vida é comprada no supermercado, né? E alguém pode dizer que eu estou fazendo para me exibir. Pode falar, eu sei quem é que fala na tua boca. E sei que é o inimigo da cruz e o inimigo do Pai. Eu sei que é. Mas, de coração, eu quero fazer isso. Se isso é me mostrar, então, já o que eu estou falando aqui seria para pessoas irracionais. Estou falando para gente irracional que está me acompanhando, né? Então, assim, no YouTube, por exemplo, se eu estivesse fazendo um trabalho aqui só para me exibir, o meu nicho tinha de ser um canal nerd. Era melhor eu falar sobre filmes, sobre personagens em quadrinhos, porque isso é que cresce. Eu teria de falar o quê? Se é o assunto sobre igreja e religiões, eu deveria fazer uma oração bem cedinho e outra de noite. Porque tem um monte de pessoas que saem para trabalhar e chega do trabalho e gosta de ir para a oração. Eu sei que cresce, mas eu faço aquilo que flui, aquilo que eu sinto direção do Criador. Não estou fazendo para me exibir. Não, eu vou fazer porque eu sei que cresce. Não estou fazendo por isso. Naturalmente, é claro que tudo que você faz, ele cresce, seja o teu trabalho, ele evolui, seja a criança pequena, ela cresce, tudo que você faz, a tendência é aumentar, né? Por exemplo, se fosse então para
eu me exibir aqui, eu ia pedir aos meus filhos para trabalharmos com um canal de game, que se for bem feito, que eles têm bastante conhecimento, eu não tenho, mas se for buscar conhecimento, vai pegar muita criança e adolescente, que é uma multidão muito grande, a tendência é crescimento. Por exemplo, um canal de paródia, de comédia, como é o nicho, é o assunto do Whindersson Nunes. O povo gosta. E eu já fui palhaço de circo, e eu conheço piada. E eu sou sanguíneo. Eu sou alguém que faço as pessoas rirem e me irrito também. Mas eu não sinto inspiração de Deus, do Pai, de pegar o lugar da palavra e ficar fazendo comédia. Não, não vou fazer isso. Eu vi até pastores que pregavam só na base da comédia. E eu ouvi até pessoas dizendo, isso é um palhaço e tal, mas eles gostavam de fazer aquilo. Eu sempre falei, fiz brincadeiras, falei palavras engraçadas quando pregava, mas nunca foi a minha inspiração de ficar fazendo algo, por exemplo, eu conheço muita coisa divertida, muita comédia, então eu vou fazer que é para fazer sucesso. Não. Eu falei para minha família que esse canal é como um cofre. Eu vou pegando umas moedinhas, a inspiração que vem, é a palavra que a gente pesquisa, que a gente estuda, assuntos que têm de ser falado, notícias que têm de ser dadas, né? E agora eu estou falando aqui a segunda parte do nosso tema, que é: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, né? Não tocar trombeta, ou seja, não fazer as coisas para se exibir. Então, meus queridos, é o seguinte: se fosse, por exemplo, esse canal, eu estivesse fazendo para me exibir, ele tinha de ser de podcast. Eu tinha de investir algo aqui, preparar um estúdio para fazer algo, como eles dizem, algo bem fodão, que o pessoal gosta de podcast, entendeu? Faria mais sucesso. Mas o meu objetivo é, como dizia Jacó, vou no passo do gado, vou na direção que o pai vai dando, entendeu? Faço aquilo que eu vejo que é correto, que é certo. Mas sempre vai ter pessoas para dizer que a gente é exibido. Eu tenho uma tia que desde criança, tudo que eu fazia ela dizia, esse menino só quer ser o que não é. Ela usava essa expressão, ele só quer ser o que não é. Eu já era líder, já era pastor, e tudo que eu falava ela desdenhava com a cabeça e dizia, ele só quer ser o que ele não é. E vai morrer assim. É a escolha de cada um, né? Mas eu não posso falar. Tem parente que diz, não, ele fala disso ou fala daquilo. Poxa, quer dizer que as pessoas têm língua, fala da gente, a gente não pode responder? Tem de ficar só ouvindo dos outros? Não, pelo contrário. Quem pensou assim, como diz o cearense, se lascou todo. O que você falar comigo em público, eu vou falar aqui, vou jogar numa plataforma mundial, para o mundo todo saber. Porque eu sei o que eu falo, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Esse canal, por exemplo, como eu já falei aqui, eu fiz ele para que alguns dos 2.000 pastores que me conheceram e me encontrava sempre nas ceias, nas primeiras segundas de cada mês, no Templo Central, na Rua Tereza Cristina, Assembleia de Deus Ministério, Templo Central, que é Belém, para que eles, algum procurar, cadê o pastor Frank Lima, rapaz? Aí vai ver no YouTube aqui e vai saber, né? Que eu estou aqui. Eu fiz também para que os milhares de amigos que eu encontrei nessas capitais do Brasil, nesses estados, eles possam me encontrar. Né? E por que não dizer, aquilo que o Pai entrega para um profeta, aquilo que vem na cabeça dele, na mente dele, que ele avisar, vai estar numa plataforma aí, qualquer pessoa pode atender, né? E eu digo, como um profeta, como alguém que tem o espírito de profecia do Pai, eu digo o seguinte, que a casa de Deus está sofrendo, que a casa de Deus está deteriorada, abandonada. Eu não estou falando de templo que está com o reboco caindo, com os bancos, com cupim, não é isso. Eu digo que o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o doente, é o necessitado, o carente, o indigente, o mendigo, estão sofrendo, passando necessidades em muitos lugares. Enquanto isso, muitos líderes usando o nome de Deus, dizendo que está fazendo a obra de Deus, e está investindo os recursos que recebe de uma multidão de gente em carros caros, em mansões, em muita riqueza, e por isso eu saí do meio deles. Eu sou pobre igual que qualquer pessoa pobre materialmente falando, mas a minha mente é rica. Eu sou uma pessoa que eu poderia pegar 1 milhão e eu saberia o que fazer com 1 milhão. Poderia saber o que fazer. E eu garanto, eu nunca gostei de vícios, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu amo as pessoas que bebem. Eu não fumo, mas eu amo as pessoas que fumam.
Eu casei virgem, só conheci minha esposa até hoje. Mas eu amo as pessoas, sejam garotas de programa, sejam lésbicas, sejam gays, bissexuais, transexuais. Eu amo, são iguais a mim, é a mesma coisa. Se um dia eu quiser ser gay também, é problema meu. Se qualquer um filho meu disser, não, eu vou ser gay, é problema dele, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não vai mudar nada para mim, eu sou assim, entendeu? Eu amo essas pessoas. E assim, o que eu consigo, tudo que eu recebo dos meus desenhos, das minhas artes, e o que eu consegui do meu canal, tudo, a tesoureira é minha esposa, ela é quem pega, faz as compras, faz os pagamentos, e não vem nem para minha mão. Eu não sou de farra, não sou de nada disso. Mas o seguinte, eu paguei o preço. Eu deixei de ser líder da igreja. Eu já trabalhei com igreja, recebendo dízimo de pessoa. A penúltima igreja tinha 300 irmãos. Se eu tivesse ficado investindo lá, tinha crescido mais. A mocidade era 60 jovens, mais ou menos, né? Tinha umas 50 senhoras. Era Catarina, a penúltima igreja que eu trabalhei, na região centro-sul, onde minha mãe, meu pai, meus irmãos, com exceção do mais velho, o irmão mais velho e minha irmã mais velha, moraram comigo e viram. E eu fiquei pedindo a convenção para receber aquela igreja, depois para eu ser itinerante, né? Para ser itinerante. A maior riqueza que nós temos é a nossa vida. Segundo, eu posso dizer que a maior riqueza que nós temos é a nossa vida espiritual, estarmos conectados com o Criador. Termos amor na nossa vida. Essa é a maior riqueza. Isso, eu atrelo isso com a família. O maior tesouro que eu tenho é a minha família, né? Então, assim, a gente trabalha da forma que foi e consegue as coisas, né? Mas a vida eterna, só o Pai que pode dar pra gente, né? Só o Pai que pode dar pra gente, né? Agora, o mínimo que devemos fazer é amar o nosso próximo. Então, pelo amor do Criador, se você me vê em algum palanque político alguma vez, ou se você me vê na frente de um colégio, se você me vê na praça, em algum lugar, fazendo algum trabalho, alguma coisa, tem de ser em prol desse povo que é o alvo de Jesus. É o pobre, é o órfão, a viúva, é o estrangeiro, é o necessitado, é o doente, é o carente, é o indigente, é o mendigo. É para essas pessoas, porque foi o alvo de Jesus. É a minha fé. Se isso é arrogância, se isso é querer paparazzi, querer holofotes, então não tenho mais o que fazer e lavo as minhas mãos. Porque é dessa forma. Você faz uma coisa. Por exemplo, a minha renúncia do sistema aqui tem 30 pastores nesse lugar. 30. Mas teve alguém que escolheu a mim para vir descarregar todo o lixo, todo o marasmo, todo o bafo da cachaça, todo o arrependimento de não ter servido ao Criador em cima de mim e dizendo que eu faço as coisas para aparecer. Como? Que faz quase 10 anos que eu trabalho interno, com a minha porta fechada. Não vou nem na vizinhança. Trabalhando com arte, com desenhos para pagar minhas contas e cuidar da minha família e criar meus filhos. Então, meus queridos, eu também montei esse canal para que o meu investimento desde 93, com 16 aninhos, até 2015, que eu fiquei em atividade nas igrejas direto, correndo, completando 21 aninhos, eu fui ser pastor de igreja, e corri. Então, do seminário que eu fiz, da experiência pastoral e da experiência como itinerante e dos milhares de esboços que eu estudei, para eu não pegar isso e jogar tudo no lixo, por exemplo, os meus CDs que eu gravei. Estou tentando pegar esses CDs e transformar num programa, converter ele para jogar aqui no canal. Tem muitas mensagens boas, mas o CD eu não tenho conseguido, não encontrei um programa. Os DVDs já conseguimos pegar alguns DVDs, mas na maioria é um áudio ruim, antigo, e mas tem alguns do áudio bom que ainda vamos postar. Então eu vou pegar DVDs e pregações para quem gosta e vou converter e vou pôr aqui no canal. Então eu não queria pegar o meu investimento. O sistema, eu renunciei ao sistema. Porque o sistema são dois poderes. Tem o poder político e o poder religioso. São duas bestas, dois poderes. É muito difícil você trabalhar como líder evangélico, como líder político e você conseguir trabalhar sem corrupção. É muito difícil. Porque eu tentei e não consegui. Como líder de igreja, eu quis pegar a renda da igreja e tirar um salário para mim ali, uma quantia aí, repartir o restante com as pessoas carentes. Mas o presbitério não aceitou. E eles disseram, se fatiar a renda da igreja, outro pastor não vai querer vir aqui por um salário mínimo, não. Só querem vir se for por vários salários. Então, não concordamos, né?
E como itinerante, eu falei que repartisse uns com os outros, mas eu tive advertências. Até um líder chamado Ferreira disse: você fala a verdade. Mas você fazendo assim, não vão te convidar dessa forma. Então o que eu tinha de fazer? Eu tinha de vir trabalhar com as minhas mãos, e do que o Pai me desse, quando eu pudesse, eu ajudaria uma pessoa carente. E todo dia, em todo lugar onde eu estou, eu falo da vida eterna para as pessoas. Eu falo sobre a Bíblia. Mas, de uns 10 anos para cá, eu não pude fazer nada filantrópico. Eu, pelo contrário, precisei de ser ajudado, né? Então, mas vou continuar batendo nessas teclas, né? Então, para você, meu amiguinho, que diz que o que eu faço é para aparecer, imagina só, né? Um canalzinho com 1.500 seguidores. Imagina se fosse para... Tem pastor aí. Pronto, um pastor chamado Antônio Júnior tem 15 milhões. 15 milhões de seguidores no canal dele, né? E ele tem um modelo bom que as pessoas gostam. Uma oração de manhã cedinho, outra oração da noite. Eu recomendo para quem quiser crescer um canal, mas eu não faço isso porque eu não sinto inspiração. Jesus disse que se eu quisesse orar, eu entrasse no meu quarto e fechasse a porta. Eu entendo, não estou criticando ele, pelo contrário. Eu acho que ele está fazendo certo, mas eu não sinto essa direção. Eu faço o que flui, o que eu sinto direção do Criador. Então não acho que aquilo que eu consegui fazer, onde eu chegar, que seja apenas exibicionismo. Mas no fundo as pessoas sabem. É porque sempre tem uma pitada de ciúme, de inveja por qualquer coisa que a gente faz. Tem gente que tem grana, tem dinheiro. Estou falando de gente rico que tem milhões, até bilhão. Mas às vezes vê uma coisa na gente, igual o faraó viu em José e disse: José, tu tem um espírito excelente. Só que a diferença é que o faraó disse: só no trono serei maior do que você. Mas pegou o anel, pôs no dedo dele e disse: você governará o Egito. Mas tem muitos que são até ricos, mas olha, vê um espírito excelente na gente e pergunta o que a gente tem, o que não sei o que, e começa a criticar e desejar explodir a gente só com o olhar. Que tem ciúme, vê que tem um espírito excelente na gente, que tem um conhecimento, e ao invés de ele simplesmente se regozijar com isso, ficar feliz, não. Ah, eu passei a vida toda estudando só economia, não conheço Bíblia direito, então essa pessoa conhece muito da escritura, né? E eu não estou satisfeito. Eu queria conhecer só economia igual eu. Então, enfim, fazer o quê, né? Esse canal também eu fiz, não foi para me exibir, né? Automaticamente você se exibe, você mostra o que você tem, mas assim, eu fiz porque existem testemunhos que eu conheço. Eu conheço testemunho de vida de muita gente, conheço testemunhos de coisas que aconteceram comigo que eu sei que vai edificar. Então eu vou contar esses testemunhos aqui. Eu escrevi apostilas, por exemplo, e de repente eu vou publicar isso aí em PDF gratuito para você baixar, né? Isso pode edificar pessoas. No meu ministério, por exemplo, eu repito, as pessoas que eu saí com meu carro entre os amigos, juntando 1 quilo de feijão, de arroz, um gás de cozinha para ajudar alguém, eu nunca citei nome de pessoas. Eu estou dizendo aqui porque no lugar eu fiz isso aqui. E fui muito criticado. Mas os líderes que pediam dízimos e oferta para eles, as pessoas criticaram menos. Sempre tem, as pessoas criticam, mas é menos. Porque quer ver você enfrentar uma grande batalha, você fique na frente do carente. Teve um estado aí, eu não lembro se foi na Bahia, que os caras pegaram um ladrão, um magrinho, um rapaz lá, e desceram o pau nele. É muita gente, cara. Eles pegam uma estaca de madeira, estacam nas costas do cara, eles querem ver o barulho de osso quebrado. Eles não batem na cabeça, porque sabe, se der 2, 3 tacadas, já acaba com a festa. Então eles ficam batendo no cara, né? E até que apareceu uma mulher, eu acho que era evangélica, e ela pediu que eles parassem. Aí eles começaram a dizer: ah, Mulher Maravilha, você está defendendo ele, então leva ele para tua casa. Leva ele para tua casa. Então, assim, o ladrão, ele não vem senão a matar, roubar e destruir, sim. A pessoa vai roubar, mas só que às vezes alguém está roubando, você não sabe. Está querendo pegar só a comida para comer porque está passando fome só. Aí tem de levar uma surra e morrer todo quebrado. Entendeu? Então quer ver uma batalha grande, você fique na frente de alguém carente, necessitado. Eu não estou aqui defendendo quem rouba, não estou dizendo isso. Porque eu não defendo quem rouba. E eu acho até que os que mais roubam são aqueles que usam o nome de Deus e diz que se você não der dinheiro para ele, dízimo e oferta, o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor,
o migrador, demônios irão atingir e destruir toda a casa da pessoa. E é mentira, estão mentindo, porque em João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. São filhos do diabo mentindo, usando o nome de Deus, porque não é assim que está escrito. O pai disse que era para repreenderia esses devoradores da terra, que era para as pessoas terem uma terra deleitosa e pegar frutas, legumes e verduras e dar para pobre, órfão, viúva, estrangeiro, carente e o levita, né, que cuidavam da barraquinha do tabernáculo ali para comer junto com eles. Então esses líderes... E outra coisa, era para judeu. Então acho que os maiores roubadores são os que usam o nome de Deus. Eu não acho não, eu tenho convicção. Esses se exibem. São tão exibidos que eles dizem que Jesus pôs eles lá e Jesus não pôs. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falou tudo sobre o mercenário. Ele diz que o mercenário se faz pastor, mas não é pastor, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, que é ele. Mas as ovelhas verdadeiras não dão ouvidos a mercenário, a ladrão. Ele diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas as ovelhas não dão ouvido a ele. Quem mata, rouba e destrói a vida, a consciência, a racionalidade, o tempo, o recurso da ovelha são falsos líderes. Jesus disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Mas havia alguém que achasse também que Jesus só queria se exibir. Os irmãos dele foram aqueles, né? Tinha Tiago, tinha Judas, tinha Simão, tinham as irmãs e disseram, Jesus, tu só quer aparecer? Então vai lá para Galiléia, que lá passa muita gente, né? Você quer aparecer, né? Não foi assim que falaram também com Micaías? Ô Micaías, por que você fica querendo aparecer? O rei Acabe e Josafá estão indo para a guerra. 850 profetas de Baal e de Aserá já profetizaram que eles vão vencer na batalha. Então não vá falar diferente, querer ser diferente, né? Fala igual aos outros, Micaías. Aí o Micaías chegou lá e disse, Deus vai com você e vocês vão vencer a batalha. Aí o rei Acabe disse, eu te conheço. Você não está falando a verdade. Ele disse, você vai, mas não volta. Aí levou um murro por causa disso. Então, por quê? Aí um profeta de Baal deu um soco nele e disse, de onde é que passou o Espírito de Deus de mim para ir para você vir falar uma coisa dessa, rapaz? Então tu vê, né? Então vocês verem como são as coisas, né? Então, meus queridos, por exemplo, as milhares de famílias com problemas conjugais que eu aconselhei, eu nunca revelei essas pessoas e nunca vou revelar. Eu ouvi problema de pessoas, de tudo que você imagina, de bebida, homossexualismo, tudo, a vida toda. Porque como líder, como pastor, as pessoas desabafam e contam problema. Eu nunca falei para ninguém. Há pessoas que acham que eu me incomodo. Como aparece alguém doente e diz que eu me envolvo com a vida dos outros, eu repito. Quando eu menciono alguma pessoa é porque essa pessoa se envolveu comigo de alguma forma e eu quero deixar alguma coisa clara. Mas eu não quero saber da vida de ninguém. A gente pesquisa pessoas notórias que têm a ver com a história e têm a ver com o contexto da gente. E pessoas que contracenam, que a gente encontra, que a gente faz negócio, que a gente dialoga, que a gente anda no mesmo caminho, que a gente tem algum impacto com essas pessoas. Mas eu guardo milhares de segredos de mulher, de homem, de pessoas. Sempre foi assim. Aqui mesmo onde eu moro. Tenho muitos segredos. Tem segredos que eu conheço, que se levasse a público, haveria mortes. Haveria pessoas que sucumbiriam. Essa é a realidade. Mas muita gente nem sabe que eu sou pastor, que eu sou líder. Tem até irmão meu, tem parente que não sabe. Que pensa que eu falei assim, que eu sou pastor, mas que aquele período pastoreando, de quase 10 anos, aquele período de mais de 10 anos sendo itinerante, nas convenções, pregando em escolas bíblicas, dando estudos para casar e fazendo tudo aquilo, é só da boca. Porque assim, a pessoa nasce num lugar como esse aqui, um lugar pequeno, é um distrito pequeno, é uma serra, é um lugar bom, maravilhoso, gosto daqui. É um lugar maravilhoso. E a pessoa passa a vida aqui, então aqui é o mundo dele. Você sai lá fora, você conhece. Se você sai de uma família aqui do interior e você viaja, como eu viajei, como eu andei muito de avião, bastante. Há muitos parentes meus, a maioria que acho que não entraram no avião, eu andei porque tinha de fazer assim. Eu estava na igreja do pastor João Luiz, em Natal, Rio Grande do Norte, e ele ligou para a família, para a Amélia, a mãe dele, e o Gilberto, o missionário irmão dele,
eu peguei um avião para lá. Fui para Belém do Pará. De Natal para Belém do Pará. De Belém do Pará, eu recebi um convite para o Rio de Janeiro. Então eu estava morando em São Paulo, peguei avião, fui para São Paulo. De São Paulo, Rio de Janeiro. Então é assim, você não consegue ir de bicicleta, né? Você não consegue ir só de carro, né? Mas são realidades diferentes, são vidas, né? São vidas. Então assim, agora, eu sou uma pessoa pública. Sou uma pessoa pública. Eu andei aqui no lugar que eu moro e nas cidades vizinhas, quando eu estava fazendo um sorteio de uma moto, quando eu tive um acidente, fiz uma cirurgia no meu ombro, eu aproveitava e falava do sorteio que era uma moto Fan, era 2010 na época. De 2010, só que o ano era 2014. O ano que eu estava fazendo o sorteio era 2014, mas a moto, o ano dela era 2010. O valor era R$ 5, um valorzinho simbólico. E falando desse sorteio, eu parava, por onde eu passava, aqui no município de Quixeré, Limoeiro do Norte, aqui vizinho, Russas, Tabuleiro, a cidade de Baraúnas, que é Rio Grande do Norte. Eu parava o sorteio e ficava falando de Jesus. Ficava falando sobre amar Deus e o próximo, sobre cuidar do próximo. Eu fiz isso de porta em porta. Quantas pessoas disseram, se você fizesse uma igreja, eu queria ir para a tua igreja, eu concordo com você. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um sorteio, estava falando de Jesus para me aparecer, mas é interessante, né? A pessoa olha para alguém que sai de São Paulo, que vem aqui e diz assim, o que você faz seja para você, você quer aparecer diante dos outros. E ele deixa de olhar Silas Malafaia, ele deixa de olhar Valdemiro Santiago, deixa de olhar Agenor Duque, deixa de olhar, estava lá Anderson do Carmo e a Flor Delis, né, que tinha um trabalho grande lá, né, para as pessoas faziam parte, né. Deixa de olhar o R.A. Soares, deixa de olhar o Edir Macedo, todos aqueles. E quando você diz, esses homens arrastam multidões e muito dinheiro, aí a pessoa retruca e diz, você está atacando os outros, você fica atacando os outros, você está errado. É surpreendentemente absurdo quando alguém resolve atrapalhar a obra do Criador. Às vezes um miserável que não dá um prego na barra de sabão, não tem empatia por uma pessoa carente, não quer nem saber. Passa a vida todinha fazendo só o que quer e de repente resolve dizer que algum servo de Deus é para ficar quietinho que está querendo aparecer. Então, eu estou deixando isso aqui bem claro, né? Então é o seguinte, sou uma pessoa pública e vou acabar escrevendo a minha biografia. Porque a biografia de outros, eu li a biografia de Charles Finney, Charles Spurgeon, Lloyd Moody, Jonathan Savonarola, Whitefield, Lloyd Moody, Zwinglio, Martin Lutero, Calvino, João Calvino, Martin Luther King, e tanta gente. E vou acabar escrevendo a minha biografia, porque sou uma pessoa pública, fiz um trabalho público, vou continuar fazendo isso, e eu acho que é conveniente, né? E a minha vida pública pode ser rastreada, né? Aceitei a fé em Mossoró, Rio Grande do Norte, fiquei evangelizando nas ruas lá, vim aqui para Lagoinha, Quixeré, Ceará. Passei um ano evangelizando, andando a pé, pode rastrear o meu período aqui. Morei um ano com a minha tia, Maria de Fátima, trabalhando lá junto com eles aqui na roça, passei um ano na casa deles, evangelizando. Pode perguntar como foi meu procedimento. Fui para o Rio Grande do Norte, Maísa, fiquei 6 meses lá com a minha tia, na casa da minha tia, trabalhando lá também na empresa, lá cooperando com eles. E fui com o filho dela, meu primo, para Fortaleza, passei mais 2 anos, pode rastrear os 6 meses que eu passei na Maísa, como foi meu procedimento. Fui para Fortaleza, passei 2 anos na casa da minha tia, no Quintino Cunha, cooperando com ela, cuidando, trabalhando na fé junto com ela, cursando seminário. Pergunta como foi meu procedimento, os 2 anos lá. Depois disso eu fui para o campo, passei 8 anos no campo. O primeiro campo foi Marruás, distrito de Itauá, fiquei 1 ano e 7 meses ali. Dali eu fui para Marrecas fundar um trabalho no outro distrito de Itauá, fundamos o trabalho, ficamos 6 meses. De lá fomos para Hererê, que fica aqui na região, ficamos 8 meses. E de 8 meses fomos convidados para Catarina, que fica vizinho a Itauá, Copiara, Mombaça, Saboeiro e Arneroz. Ficamos 3 anos e 3 meses em Catarina. De lá pedi para fazer um trabalho em uma igreja pequenininha,
Porque Catarina tinha 300 irmãos, mas tinha uma igreja que tinha 20 crentes, eu pedi, passei 3 dias conversando com a diretoria pedindo para eu fazer um trabalho em Guaramiranga, porque eu queria ser itinerante, eu ia passar a viajar. Fiquei 1 ano na cidade de Guaramiranga, pode rastrear os 8 anos que eu pastorei a igreja, como foi o meu proceder. Depois disso, eu fui para Maracanaú, fiquei 2 anos, montei uma locadora, uma loja, trabalhei lá 2 anos para ter recurso para ser itinerante, podem rastrear o meu procedimento. Garanto que por onde eu passei, aconteceu milagre, sim. Eu tenho provas e já testemunhei aqui, vou testemunhar mais. Samuel, que ressuscitou em Marrecas. Uma menina, filha da irmã Maria, numa vila de uma senhora chamada Oscarina, e o irmão Armando, na Avenida Almir Dutra, em Alto da Mangueira, Maracanaú, Ceará. Eu tenho testemunhas desse milagre. E tantos outros milagres, né? Assim como tentaram tirar a minha vida no primeiro campo, que é Marruás, né? Então pode rastrear o que eu fiz, sou uma pessoa pública, eu trabalhei publicamente, abertamente, né? E depois disso, depois de Maracanaú, eu fui ser itinerante, passei 10 anos sendo itinerante, morei 5 anos em São Paulo, 5 anos em São Paulo, e mais outro tempo, uma parte foi no Ceará, ou a maior parte foi em São Paulo, e vim para aqui, retornei em 2013, por aí. Minha vida pode ser rastreada. E de lá para cá, a minha vida pode ser rastreada. Meu procedimento, onde eu moro, né? Não foi de exibição, não foi fazendo para aparecer, não. Quem quer aparecer, eu recomendo. Vá morar em São Paulo, porque é assim que os cantores aqui do Nordeste, como Reginaldo Rossi, como tanta pessoa, para gravar, para tentar conseguir algum sucesso, viajava daqui, ia para São Paulo para tentar a sorte lá. São Paulo e Rio de Janeiro, assim como o baiano Raul Seixas viajava, lutava, ralava, ia para lá, né? Não aconselho a vir para o interior. O interior é lugar de batalha, de guerra, né? Então, abreviando aqui essa minha reflexão, Jesus disse que nada há oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não seja revelado. Então, como uma pessoa pública, tudo o que eu fizer será revelado, quer eu queira aparecer, quer não queira. Basta você trabalhar com gente que você vira alvo. Você é uma pessoa pública, você é visualizado o que você fizer. Você pode ser aplaudido, pode ser vaiado, né? Então, por último, eu queria dizer uma coisa, falando sobre essa questão que Jesus falou sobre esmola, né? Quem der esmola, não diga que deu. É porque a esmola é muito humilhante você dar uma esmola, coisinha, pouquinho, ainda ficar dizendo, eu dei uma esmola para ele, ou seja, ele é mendigo, né? Eu estou melhor do que ele, eu dei uma esmola. Não. Se alguém pedir uma prenda, uma esmola, uma ajuda para fazer uma cirurgia em alguém, não diga nada. Se alguém pede para você comprar uma rifa, um sorteiozinho, não tem nada que falar. Agora, se você vai fazer campanha daquilo, você tem de falar, é para ajudar alguém que está precisando, né? Mas você não cita o nome, mas tem de fazer isso, né? Eu queria dizer que Lagoinha, onde eu estou morando aqui, Quixeré, está de parabéns. Nós temos aqui em Lagoinha funcionando a distribuição de quentinha, de marmita. É de uma associação, e quem está na frente disso, e eu louvo, e eu aplaudo, e já falei para ele, vejo com muitos bons olhos, é um irmão da igreja, um presbítero que dirige a congregação da igreja, Deus alino. É muito lindo isso, e ele não está fazendo, tenho certeza, por holofotes, não está fazendo para se exibir, mas ele mesmo ofereceu para eu fazer parte. E na ocasião eu estava desenhando mais, fazendo arte, desenho, eu falei, não, meu irmão, ele perguntou, você quer fazer parte, né, da quentinha? Eu falei, olha, por enquanto eu estou desenhando, eu estou, né, comprando meu pão, tá tudo bem, né? E aí eu até falei sobre outra pessoa para pôr no cadastro, uma pessoa que precisar, que eu não vou dizer o nome, né? E aí depois ele perguntou novamente e eu adoeci. Eu parei com as artes, fiquei muito lento por causa da minha glicemia, né? Que alteração no meu sangue, de 10 anos sentado desenhando, né? Alterou meu sangue, né? Eu tinha que fazer mais movimentos. Então eu fiquei dodói, eu até aceitei, né? Aceitei. E é uma bênção. É distribuição de quentina. Eu lembro o Reginaldo Rossi dizendo que quando estava em São Paulo, ficava aguardando, chegou a dormir na rua, aguardando o sopão que distribuíam para pessoas em situação de rua. E ele disse que quando começou a ganhar, gravar, fazer umas gravações, aí já começou a comer pão com mortadela, que já era um luxo. Olha só, né? Então aqui, em Lagoinha, Quixeré, onde eu estou residindo, tem o CRAS. E lá no CRAS
entrega cestas básicas para pessoas carentes. Eu acho isso uma coisa tão boa, né? E está entregando também um Vale Gás. A pessoa se cadastra, ela consegue um Vale Gás. Meu Deus, que coisa boa. Como está ficando bom. E por que não dizer, né? Existe também, e aqui no Ceará, né? O Bolsa Família, né? O Bolsa Família que foi conquistado, né, pelo presidente Lula, né? E tudo. O Lula, o presidente Lula, ele foi aquele que mais propagou a nova ordem mundial e buscou um bloco comunista que tanta coisa aconteceu, mas isso aí eu louvo. Bolsa Família não é uma esmola, não é uma coisa. Há muita gente que vive através do Bolsa Família. Isso é uma coisa tão boa. Aqui no Ceará, né? Aqui no município de Quixeré ainda, né? Que faz parte onde eu moro aqui, é do município de Quixeré. Ainda tem mais um valezinho, ainda tem mais R$ 80 que eles dão para a pessoa fazer a compra no mercado aqui. É uma coisa muito boa e eu soube, meu irmão mais novo falou hoje, que aqui em Quixeré tem uma associação que é da igreja, uns irmãos evangélicos, já há uns anos, que eles juntam cestas básicas e roupas para atender a pessoas necessitadas. Não vou dizer parabéns, vou dizer continua bem, isso é uma coisa muito boa. Isso parece com a igreja primitiva de Atos 4:32. Era um espírito e a alma da multidão dos que criam. E entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedades traziam os valores aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E terminando, eu digo o seguinte: quando eu falo da minha renúncia do ministério, eu tenho de dizer o que fazem. O ministério evangélico, eles trabalham, eles favorecem, eles têm tesouraria, receita, é claro, são isentos de impostos. O estatuto diz que é uma entidade sem fins lucrativos, mas é só no papel, é por fins lucrativos, só funciona por dinheiro e rola muito dinheiro. Então os líderes são bastante favorecidos, são reis nessa terra. Eles reinam, eles conseguem muitos bens. Mas a igreja em si, as pessoas, de uma forma geral, há muitos necessitados. Por isso, eu renunciei e eu digo que é por isso. Alguém pode, você fala porque você ataca. Eu tenho de dizer porque eu não quero fazer parte. Se isso é ataque, então todos os jornalistas, todos os advogados, todos os políticos, todo mundo ataca todo mundo, então. Né? Porque na Câmara Federal, então, no Congresso, em todo lugar, a fala do presidente, então tudo é ataque. Porque quando você não aceita uma forma que trabalhe, você protesta, você trabalha diferente, você está atacando, fala sério, né? É porque você sai de uma capital, vem morar no interior porque você tem raízes, você gosta, mas é só você ser humilde, você tira uma gravata, você tira um paletó, você tira um anel no dedo e você vai conversar com as pessoas, muitos deles te dão coisa, te dão mordida, poxa, né? É o efeito manada, quer correr, passar por cima, tacar os cascos em cima de você. Você valoriza as pessoas, mas as pessoas não valorizam. E ainda quando você diz, não, mas eu sou um pastor, eu estou falando isso, ainda diz que a gente quer aparecer, que a gente está se exibindo, né? E aí o seguinte, eu, naturalmente, por ter renunciado, ter saído do ministério, tenho de dizer o que fiz. Naturalmente, tenho de dizer que o que eu trabalhei no campo eu reparti com pessoas carentes. E quando eu pude, eu fiz campanhas para ajudar pessoas. E quando eu montei uma igreja, eu fiz um estatuto para o que rendesse ajudar pessoas carentes. Então, se isso é se exibir, eu vou continuar dizendo. Por que que eu saí de lá? Por que que eu não concordo com os líderes? E o que eu fiz, inclusive ficar pregando, pedindo para ajudar uns aos outros, acabando com a minha própria agenda. Então, eu tenho de falar essas coisas e como pessoa pública, falando da minha renúncia, eu tenho de dizer também a minha posição, o que eu faço e o que eu quero. Então, minha posição é essa. Eu acredito que se você faz alguma coisa por alguém, você não precisa sair dizendo para todo mundo que fez por alguém. Mas no caso aqui, que eu tenho uma prima, que o marido deixou ela e foi embora com a cunhada dela, e ela estava magrinha, passando fome, todo mundo sabia, e ninguém fazia nada, eu achei um absurdo isso. Achei um absurdo, eu fiz questão de dizer. Fiz questão de dizer que ela falou comigo e disse que ninguém estava ajudando ela, mas estavam pegando dinheiro e mandando para Valdemiro Santiago, que é bilionário. E eu achei um absurdo. Nós pegamos, e eu falei e repeti. Pegamos R$ 1.000 de um produto e demos para ela lá. E se ela não tivesse casado nós íamos nos voltar para lá de novo para ajudar ela, porque é um absurdo. Isso
Qualquer um podia fazer. Mas aí quando eu fiz, recebi crítica. Não. Por que eu recebi crítica? Porque quando eu vi o pai dela, meu amigo, esposo da minha tia, que eu fui dar um abraço, ele me segurou e começou a me perguntar sobre Valdemiro Santiago, se era o melhor pastor, a melhor igreja. Eu falei que não. Eu falei que, na verdade, acho que o Valdemiro devia pegar da riqueza dele e ajudar muita gente carente. Ele começou a discordar de mim, enfim. E findou dizendo que queria me ver na presença de Valdemiro para que eu passasse uma grande vergonha, eu fosse humilhado perante ele. Aí eu falei para ver, né? A filha dele sofreu tanto, passou necessidade, a ponto da mãe dizer, essa menina parece uma drogada, mas era de passar fome. E ao invés de ajudá-la, mandavam para Valdemiro. Então, por que eu disse isso? Então, parentes mesmo, né? Parente não, meu irmão mais velho. Disse que eu fiquei contra eles. Não, não fiquei contra. Eu não falei nada contra a minha tia e o meu tio. Não disse nada. Eu tão somente pegamos um produto, dei para minha prima, fiz alguns negócios para que ele tentar ajudá-la e ela está casada novamente, eu fico feliz, mas a atitude dos meus tios de estarem cuidando de Valdemiro, eu também não digo nada, cada um é cada um. Eu só acredito o seguinte, que devemos deixar de pegar dinheiro e enviar para esses caras milionários e devemos cuidar do nosso povo. E se alguém disser que você está fazendo para aparecer, para se exibir, diga o que quiserem, mas vamos fazer aquilo que é a vontade de Jesus. Ele disse, façam isso em memória de mim. Pegou o pão, botou nos pratos, ou seja, meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Para aqueles que acreditam no Messias, porque muita gente historicamente vai procurar, não vai encontrar o Messias, mas eu digo para quem acredita, parta ao pão da vida que é Jesus e o pão físico, e não importa o que falem. O Pai abençoe a todos, é isso aí, até o próximo vídeo, tamo juntos.